Non abbiate paura. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Desculpa aí o atraso. Tecnologia nota 10 para mim. Nós já vamos dar início, tá bom, queridos? A essa maravilhosa, estudo a respeito da teologia do corpo. Já vamos iniciar, Nós estamos estudando sobre as catequeses. E nós já vamos iniciar. Sejam bem-vindos todos aí. Celiane, minha amiga querida, seja bem-vinda. Adriana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda a todos os irmãos aí, a paz de Jesus. Pati, querida, seja bem-vinda. Esperar um pouquinho mais o pessoal ir entrando e nós já vamos dar início a essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Mais uma vez quero pedir perdão, pelo atraso. Normalmente nós iniciamos às 22 horas em ponto. Mas nós já vamos iniciar daqui a pouquinho. É uma alegria ter vocês. Queria pedir para vocês irem compartilhando, essas lives para que outras pessoas possam ter conhecimento desse tesouro que ficou muito tempo escondido, Então compartilhem aí, nos ajudem a compartilhar todo o material, para que realmente mais pessoas tenham acesso a tudo isso. Amém? Bom, queridos, então eu vou iniciar com uma oração, tá bom? Para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, entender e ser conduzidos em tudo pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo possa vir nos conduzir nesta noite, que tudo aquilo que foi estudado, que foi aprofundado, que seja pela graça do Espírito, que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta noite, que ele realmente venha nos conduzir de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Tá aqui do meu lado meu amiguinho, meu amigo, meu amigaço, São João Paulo II, que foi quem escreveu, quem realmente idealizou essas catequeses, para que nós pudéssemos ter acesso hoje. Ele é muito meu amigo. Então, acredito que todos que estejam aí me conheçam, mas talvez alguém que entra não me conheça. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Shirley, sou casada com o Edson. Nós temos uma filha chamada Gabriela, pela graça de Deus, e somos abertos à vida. Quantos filhos o Senhor quiser nos confiar ainda. Eu sou da Diocese de Jundiaí, TDC Sorocaba, porque implica também essa região, Itu e assim por diante. Sou da Diocese de Jundiaí e dentro da Renovação Carismática, nesse tempo aqui, eu coordeno o Ministério de Pregação, aqui na Diocese. E graças a Deus, a convite do Mateus, nós entramos aí nesse apostolado, Eu gosto de chamar de apostolado da teologia do corpo, Então, irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando, a catequese sobre o amor humano de São João Paulo II, a tão famosa teologia do corpo. E o tema desta noite, especificamente, é a relação entre a inocência original e a redenção operada por Cristo. Bendito seja Deus, por esta redenção. Então, irmãos, na primeira parte da catequese, o Papa ele fala de quando Cristo se refere ao princípio. Vocês viram no último vídeo, o Marcão, falando a respeito disso, daquilo que nós lemos em Mateus, capítulo 19, a qual os fariseus vieram perguntar para Jesus para pô-lo à prova, se era permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer. Então respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Então Jesus ele responde àqueles fariseus dizendo: olhem para o princípio. Então Cristo ele se refere ao princípio, porque somente, isso é maravilhoso, queridos irmãos, porque somente o Cristo revela o homem a si mesmo e faz com que ele possa descobrir a sua vocação. Essa era a frase favorita do Papa São João Paulo II. Cristo nos pede
para olhar para aquilo que é original. Olha que lindo, né? E ele se faz homem para nos ensinar a viver como foi sonhado, como o Senhor sonhou para nós, né? Inclusive, então, o próprio Jesus, né? Ele que é o Redentor, nós vamos entender isso, mas ele responde naquele momento para os fariseus: olhem para o original. Nós estamos insistindo nisso, Marcão também falou bastante a respeito disso, né? Porque de fato a catequese ela traz isso, ela repete isso, dizendo: olhem para o original, né? Então, irmãos, Cristo nos pede para olhar para o original, né? Antes do pecado original. Quando se fala olhar para o original, a gente cai na tentação de achar: tá bom, Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, o homem pecou e decaiu. Antes do pecado original, a relação do homem e da mulher com o seu corpo, em sua total harmonia com o plano de Deus. Deus está querendo que esses homens vão profundo. Olhem antes, né? Olhem, Deus está realmente fazendo uma catequese com eles, né? Fazendo com que eles olhem no profundo, né? Porque antes, irmãos, se nós formos pensar antes, a gente nem consegue muito pensar assim no antes. Porque imagine perfeito, pessoas perfeitas, imaculados, né? Eva era imaculada, Adão era imaculado, sem mancha. Imagine um corpo perfeito. Ele coloca o ser humano o ser humano no princípio, quando Deus sopra ali, né, nas narinas de Adão, ele coloca um princípio divino em Adão. E isso é divino, meus irmãos. Imagine quanta perfeição. Imagine quanta perfeição. Corpo perfeito, íntegro, sem mancha. Né? A humanidade, então, ela foi ferida pelo pecado, né? Então, queridos irmãos, em Gênesis, essa maravilhosa poesia, eu costumo chamar de maravilhosa poesia, né, do amor de Deus, Gênesis. Em Gênesis nós vemos dois textos, né? No começo, nós vemos o capítulo 1 e nós vemos o capítulo 2, que os teólogos chamam de já vista. Então, no texto já vista, ele delimita duas situações, né? Então, o original e a humanidade decaída. Então, por que já vista, né? Às vezes você entrou agora ou pensa assim, nunca ouvi esse termo, né? Então, são dois textos, assim, no mesmo livro, mas de tradições diferentes. Esse texto já vista, ele veio do reino de Judá, né? E olha que interessante, eu aprendi, né, com o Ru Anderson, professor de teologia, que foi o primeiro texto redigido. Foi no século X antes de Cristo. Que maravilha isso! Então, quer dizer, quando Jesus pediu para eles olharem no princípio, pediu para eles olharem nesse princípio, primeiro texto redigido, né? E por que já vista? Porque Javé é o santíssimo nome de Deus, né? Que maravilha! Então vamos aprender isso também. Então o texto já vista, ele delimita duas situações: a humanidade histórica original e a humanidade histórica decaída, né? Vamos voltar os nossos olhos para aquela parte do texto que fala a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas antes disso, vamos só dar uma retomada. Antes disso, era tudo muito perfeito, como eu quero repetir. Tudo muito perfeito, a sintonia entre o homem e o seu corpo e Deus era perfeita. Mas de repente, uma serpente, nós bem conhecemos, astuta, ela ali seduziu o homem e convenceu ele de que faltava alguma coisa. Sendo que o homem era pleno, completo, não faltava nada naquele corpo, mas a serpente, ela convenceu o homem de que faltava algo. Então, Eva, seduzida ali pela serpente, ela quis experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós lemos conhecimento do bem e do mal, eu passei a minha vida toda, queridos irmãos, achando assim, até eu ia querer conhecer, porque curiosa do jeito que eu sou,
Eu queria conhecer, ter o conhecimento. Mas é muito mais amplo do que isso. Imaginem, queridos, que o corpo perfeito, que não faltava nada, quando Eva aceitou, ou seja, quando ela desobedeceu a Deus e aceitou, né, tentado ali, né, pela serpente, ela colocou dentro do corpo, olha lá, dentro dela, ela colocou uma mancha, né? Então eu quero que vocês imaginem aqui, vou dar um exemplo bem pequeno perto da dimensão, mas uma jarra de suco com uma gota de veneno. E você pode me dizer, mas é só uma gota. A minha filha Gabriela tem alergia a leite, né? Então ela não pode comer nada que tenha leite. E no começo, quando eu era pequena, as pessoas ficavam perguntando, né? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Tá tudo bem? Tudo certo? Sim? Dá um joinha aí para saber que vocês estão me ouvindo. Glória a Deus, bendito seja Deus. Então, e daí as pessoas insistiam, porque queriam, mas dá só um pedacinho para ela, né? E a médica me ensinou a questionar as pessoas da seguinte maneira: você daria uma gota de veneno para sua filha? As pessoas logo respondem, não, de forma alguma. Então eu não posso dar, porque o leite para minha filha é veneno. Então, queridos irmãos, imagine uma jarra de suco, com suco saboroso, com suco doce, com suco que foi feito com muito amor, com muito carinho, mas de repente uma gota de veneno comprometeu o suco. O suco agora, né, está comprometido. Ou seja, uma gota desse conhecimento comprometeu toda a humanidade. Historicamente falando, toda a comunidade, toda a humanidade, não a comunidade, toda a humanidade ficou comprometida. Surgiu então o pecado como um estado, e isso também, irmãos, atingiu não só Adão e Eva, mas atingiu a humanidade. Nós acabamos recebendo essa herança. Então o plano de Deus, que era divino para o ser humano, para todos os seres humanos, o plano não era só para Adão, o plano não era só para Eva, até porque a gente pode ir muito mais profundo nisso, mas o plano para toda a humanidade. Então toda a humanidade foi atingida por esta marca, a marca do pecado original, né? A marca do pecado original. Então, o que o Senhor pede para nós? Olhe para o princípio, para aquilo que era perfeito. Olha para aquilo que causou o pecado. Olha para a humanidade decaída. Mas também, queridos irmãos, enche seu coração aí. Seu coração vai palpitar, porque o meu palpitou quando eu tive essa verdade revelada no meu coração. Olha, eu quero convidar você a olhar comigo para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, nós vimos que a humanidade perfeita foi atingida por esta gota de veneno, mas comprometeu todo o corpo, comprometeu toda a humanidade, nos comprometeu como seres humanos, né? Nós somos manchados, né? Nós deixamos de ser imaculados para nos tornarmos manchados, né, por uma gota, digamos assim. Mas agora, meus irmãos, olha para Gênesis capítulo 3, versículo 15, e o Papa, ele vem trazer essa dimensão aqui tão profunda. Meu Deus, que homem assim, cada vez que a gente estuda uma catequese, a gente vê o quanto ele era assim, conduzido pelo Espírito, sem dúvida, mas apaixonado pelo ser humano. Apaixonado pelo ser humano, queria que nós descobríssemos esse tesouro que está escondido, sabe onde? Na Sagrada Escritura, porque a teologia do corpo ela é toda bíblica, as catequeses é tudo aprofundado na Sagrada Escritura. Então em Gênesis 3, capítulo 15, que é muito conhecido, diz assim, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Esse trecho da Bíblia é chamado de proto-evangelho. Eu não sei se você sabia disso,
mas é chamado de proto-evangelho. O que é proto? É primeiro evangelho, primeira boa notícia. Irmãos, nós lemos em Mateus capítulo 19, o próprio Jesus, o verbo que se fez corpo, que se fez carne, ele mesmo falando para aqueles fariseus: olhem para o primeiro evangelho, aleluia, bendito seja o Senhor por isso. Olhe para o primeiro evangelho, olha para a primeira boa notícia. Deus não deixa ser vencido pelo pecado. O homem e a mulher não foi vencido. A última palavra não foi da serpente, a última palavra não foi do pecado. A história, irmãos, que seria de queda, torna-se uma história de redenção, aleluia, vamos dar uns glória, hein? Aleluia, torna-se então uma história de redenção, uma história de salvação. O pecado não tem a última palavra na nossa vida. O pecado não tem a última palavra na sua vida. E não importa, a teologia do corpo vem trazer um conhecimento de si mesmo. Não importa se você está manchado por uma gota ou por muitas gotas. Eu quero dizer, irmãos, que a descendência da perdição ordena para a salvação. Aleluia. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Eu vim ensinar vocês novamente a serem homens, segundo o plano original, segundo o sonho original. Serem homens e mulheres segundo o plano original. Bendito seja Deus. Então olha aqui, uma gota manchou o corpo com veneno, mas também uma gota do sangue de Jesus purifica não só a minha vida e a sua, mas a vida de toda a descendência de Adão. O Senhor, historicamente também, porque a redenção, irmãos, ela vai além do que o nosso entendimento pode ir. A redenção é para, só Cristo pode fazer isso. Ele redime o passado, o presente e o futuro. Todas as gerações são benditas no nome do Senhor Jesus, aleluia. Só que acontece, irmãos, que ele não derramou uma gota seria o suficiente. Ele derramou 33 mil gotas. Olha só. A princípio, a árvore do conhecimento do bem e do mal fechou a porta do paraíso para nós. Mas um madeiro, irmãos, trouxe a redenção para nós. Aleluia! Bendito seja. Um madeiro trouxe a redenção, ou melhor, o homem que foi estendido no madeiro trouxe a redenção para nós. Então, irmãos, se ele mostrasse somente aos ouvintes, aos fariseus que estavam ouvindo ali, a existência e o momento do pecado, era só um relato. Ele só estava relatando um conto histórico. Muitos veem dessa maneira. Mas não, irmãos, não era somente um relato, irmãos. Ele estava querendo que estes homens e nós aqui que estamos ouvindo voltássemos antes da queda. Antes da queda, como era o homem? A redenção traz de volta, irmãos, o original. A redenção de Cristo nos traz de volta a original. A originalidade independe do pecado, porque o plano de Deus maravilhoso está acima do pecado que o homem cometeu. Aleluia por isso. Irmãos, aleluia. Olha aqui, por esse relato se percebe, irmãos, a construção teológica da humanidade. Meu Deus do céu. Você nunca mais vai olhar para Gênesis do mesmo jeito que você olhou aqui. Esse relato, ele faz uma construção teológica da humanidade, onde o próprio Deus se revela. Esse relato é o que permite entender o que o próprio Deus disse, quando ele falou assim: não é bom que o homem fique só.
Ah, esse mistério é grande, aleluia. Mas eu não vou entrar nisso não, porque a próxima live vai tratar exatamente sobre isso. Não é bom que o homem fique só. Mas esse assunto será no próximo vídeo, hein? Então você não pode perder, sabe? Você não pode perder. Por isso, irmãos, curta a página no Facebook, entre no grupo de oração, no WhatsApp para receber todo o material. E acabando aqui nós abriremos para dúvida, como eu falei. Mas eu quero trazer ainda, nessa noite, para encerrar, eu quero que você entre em Romanos capítulo 8. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Porque nessa catequese é a quarta catequese, tá, queridos irmãos? Eu vou até falar para vocês a data que ela foi escrita. Eita, peraí. Que eu vou mostrar para você a data que ela foi escrita. Só um minutinho. Opa, aqui. No dia 26 de setembro de 1979. A teologia, irmãos, eu tenho esse presente na minha vida. Foi escrita no ano que eu nasci. Eu sou do ano de 79. Olha que o mistério é grande. E assim, eu sou muito apaixonada por tudo que São João Paulo II fez, mas em especial a teologia do corpo, né? Vamos lá, Romanos 8, 23. Olha o que diz aqui. Essa passagem é conhecida, né? Principalmente, eu quero voltar um pouquinho. No versículo 19 diz: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, dos redimidos, daqueles que conheceram a verdade, daqueles que conseguiram enxergar além do véu, aleluia, porque o véu foi rasgado, irmãos, e nós temos acesso, aleluia por isso. Mas veja, a criação geme ansiosa, mas não é só a criação. Veja no versículo 23, não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do quê? Do nosso corpo. Bendito seja Deus, a redenção do nosso corpo. Eu quero só deixar você cheio de apetite, mas eu tenho um padre a qual eu estimo muito, me ensinou muito, o padre V. Newton, e ele dizia assim sobre a ressurreição. Nós vamos ver sobre isso mais pra frente, mas ele dizia: o mistério da ressurreição é grandioso. Não é só dizer, não, eu vou ressuscitar, tá? Não, irmãos. A nossa alma vai diante de Deus, mas o nosso corpo, então redimido, puro, imaculado, no original, nós voltaremos a viver de novo no paraíso, né? Nosso corpo, nosso físico original. Eu quero encerrar com uma letra de uma canção da comunidade Shalom, que diz: eu tenho os meus pés no chão, mas o meu coração vai muito além do que se pode ver. Aleluia! Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais. A minha vida está escondida. É um mistério escondido. A minha vida está escondida em Jesus Cristo. Então eu quero terminar com ela, a liberdade dos filhos de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essas catequeses, meus irmãos, é o que eu desejo para cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, possa revelar a verdade sobre a originalidade, e que essa verdade possa nos libertar, porque fomos feitos perfeitos, e vamos entender então qual o plano original de Deus para o homem e para a mulher segundo o coração. Eu queria encerrar, mas veio aqui ao meu coração. Os fariseus, eles começam a perguntar, né, e colocar Jesus à prova, porque eles não conseguem. Aqui, no versículo 11 diz: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado, né? Então, a mim, a você, foi dado esse presente, dado essa revelação, através do nosso tão amigo, tão santo, tão inspirado, São João Paulo II, né?
Que Deus possa nos abençoar nesta noite e que você possa sair dessa live desejoso de se aprofundar mais ainda em toda essa verdade. Então, só para repetir o tema para você não esquecer, a relação entre a inocência original e a redenção operada por Jesus Cristo. E quero dizer mais ainda, na próxima live você vai entender o profundo sentido quando o Senhor falou: não é bom que o homem fique só. Aleluia, bendito seja Deus. Uma alegria. Quero fazer uma oração breve, com você nessa noite. Coloca a mão no seu coração. E vai dizendo agora ao Senhor: Senhor, há uma verdade escondida, um tesouro escondido. Não permita que a preguiça, que o medo possa me impedir de chegar até a profunda verdade de mim. E chegando à profunda verdade de mim, eu alcanço a mais profunda verdade da humanidade, daquilo que é original. Espírito Santo transforma, causa uma metanoia em mim, causa uma metanoia em todas as pessoas a qual essas lives vão alcançar. Bendito seja Deus por esta noite maravilhosa. Então eu quero dizer, curta nossa página no Face, entre no grupo do WhatsApp para receber todo o material. E acabando aqui, nós vamos abrir para dúvidas. Desculpem, de ter feito assim tão rápido, Estou muito empolgada e tenho certeza, meu irmão, que o Espírito completa a obra que nós não conseguimos através dessas lives, mas o Espírito vai completar a obra no seu coração, tá? Nós permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Non abbiate paura.